No crepúsculo do reinado do rei Davi, uma jovem chamada Abissag entrou em sua vida. A história de Abissag é breve, mas cativante. Ela oferece um vislumbre dos costumes e das dinâmicas de poder no antigo Israel. Ela foi escolhida para um papel único e íntimo, proporcionar calor e conforto ao rei idoso. A Bíblia nos diz pouco sobre o passado ou os pensamentos de Abissag. No entanto, sua presença na corte real teve implicações significativas. Sua chegada coincidiu com um período de incerteza política e conflitos familiares. Davi, antes um guerreiro valente, estava agora velho e frágil. Seu reino, antes forte e unido, estava à beira da turbulência. A história de Abissag está intimamente ligada aos últimos dias de Davi. É um lembrete pungente da vulnerabilidade até mesmo dos governantes mais poderosos. Para realmente entender a história de Abissag, precisamos voltar ao antigo Israel. Esta foi uma época de transição e convulsão social. O rei Davi, após uma vida de batalhas e conquistas, havia unido as 12 tribos de Israel. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. O reinado de Davi marcou uma era de ouro para Israel. Mas à medida que envelhecia, seu controle sobre o poder começou a enfraquecer. Suas muitas esposas e concubinas, junto com seus numerosos filhos, se envolveram em rivalidades acirradas. O reino ansiava por um sucessor claro. É nesse cenário de manobras políticas e incerteza que a história de Abissag se desenrola. Sua chegada ao palácio não foi apenas uma questão de cuidar das necessidades de um homem velho. Foi um acontecimento carregado de significado político e social. O rei Davi, apesar de sua destreza militar e liderança espiritual, havia semeado a discórdia em sua própria família. Suas numerosas esposas e concubinas lhe deram muitos filhos. Cada filho, movido pela ambição e por um senso de direito, se via como o legítimo herdeiro do trono. Essa rivalidade se intensificava sob a superfície da vida na corte, ameaçando explodir a qualquer momento. Um dos filhos, Adonias, encorajado pela saúde debilitada do pai e por sua própria popularidade entre certas facções, começou a se movimentar para assumir o trono. Ele reuniu apoiadores, acumulou riqueza e até mesmo organizou banquetes luxuosos, posicionando-se sutilmente como o futuro rei. Suas ações não passaram despercebidas, provocando rumores e ansiedade por todo o palácio. Davi, embora enfraquecido pela idade, não era alheio às tensões crescentes dentro de sua própria casa. Ele entendia a fragilidade da paz e o potencial de seu reino se fragmentar após sua morte. A chegada de Abissag, embora aparentemente não relacionada a essas maquinações políticas, acabaria entrelaçada à luta pela sucessão. No antigo Oriente Próximo, reis e governantes frequentemente se cercavam de um séquito de servos e atendentes. Essas pessoas atendiam a todas as necessidades do monarca, desde a manutenção do guarda-roupa real até questões de higiene pessoal. Entre essas atendentes estavam mulheres jovens, escolhidas por sua beleza e graça, que serviam como companheiras e concubinas. Um costume em particular, praticado de várias formas em toda a região, envolvia a escolha de uma jovem virgem para compartilhar a cama do rei. Essa prática, frequentemente mal interpretada nos tempos modernos, não era simplesmente sobre gratificação sexual. Acreditava-se que o calor e a vitalidade de uma jovem virgem poderiam, de alguma forma, ser transferidos para o rei idoso, revigorando sua saúde e prolongando sua vida. Se essa crença tinha algum fundamento médico, é discutível. No entanto,
a prática tinha um peso cultural e simbólico significativo. A jovem escolhida para esse papel era vista como tendo um status especial, próxima ao rei, tanto em um sentido físico quanto espiritual. A busca por uma jovem adequada para cuidar do rei idoso recaiu sobre a corte real. Mensageiros foram enviados por todo o reino, encarregados de encontrar uma virgem de beleza, saúde e caráter excepcionais. Sua busca os levou à região norte de Sunem, onde descobriram Abissag. Pouco se sabe sobre a família de Abissag ou sua vida antes de sua chegada ao palácio. A Bíblia a descreve simplesmente como uma virgem bela e jovem, sugerindo que seus atributos físicos desempenharam um papel significativo em sua seleção. No entanto, podemos imaginar a mistura de emoções que devem ter acompanhado sua jornada de uma aldeia tranquila para a agitada capital. Após sua chegada, sussurros seguiram Abissag pelos corredores do palácio. Sua presença, embora pretendesse proporcionar conforto ao rei doente, tornou-se uma fonte de intriga e especulação. Alguns a viam como um peão nas lutas pelo poder da corte real, enquanto outros a viam com uma mistura de pena e inveja. À medida que o rei Davi se aproximava do fim de seu reinado, sua força lendária diminuía. O vigor que o havia sustentado em incontáveis batalhas agora vacilava. O frio penetrava em seus ossos, um lembrete constante de sua mortalidade. Seus conselheiros sugeriram um remédio antigo, uma jovem virgem para aquecê-lo. Acreditava-se que o calor jovem poderia ser transferido para o rei doente. Abissag, no auge de sua juventude, se viu lançada nesse papel. Para Abissag, ser escolhida para cuidar do rei era uma faca de dois gumes. Por um lado, era uma honra imensa. Ela, uma jovem de uma pequena aldeia, era agora uma presença constante na corte real, a par do funcionamento interno do poder. Sua família, podemos imaginar, teria visto isso como uma elevação significativa, um sinal de favor divino. No entanto, essa honra teve um preço. Abissag estava ligada ao rei, sua vida agora intrinsecamente ligada a dele. Seus dias e noites eram gastos cuidando de suas necessidades, proporcionando conforto e calor. A Bíblia especifica que, embora ela se deitasse com o rei, não havia relacionamento sexual entre eles. Esse detalhe, frequentemente esquecido, diz muito. Ele ressalta a natureza ritualística, quase médica, de seu papel. Também sugere uma certa solidão, uma sensação de isolamento que deve ter acompanhado sua posição. Cercada pela agitação da corte, ela permaneceu à parte. Sua juventude um contraste gritante com o rei idoso a quem servia. Dentro dos confins das paredes do palácio, o mundo de Abissag era restrito e estranhamente público. Seus deveres giravam em torno do rei, seus movimentos ditados por suas necessidades. No entanto, sua mera presença era uma fonte constante de especulação, cada ação sua examinada por olhos atentos. As esposas e concubinas do rei, acostumadas a competir por sua atenção, provavelmente a viam com uma mistura de curiosidade e desdém. Sua juventude e beleza, embora fossem vantagens em seu papel, também a tornavam uma ameaça em potencial, um lembrete do que o tempo lhes havia roubado. Os príncipes, competindo pelo poder, viam em Abissag não apenas uma jovem, mas um símbolo. Sua proximidade com o rei, por mais inocente que fosse, tinha peso político. Ser associado a ela, mesmo que remotamente, poderia ser interpretado como um sinal de favor, uma vantagem potencial no jogo da sucessão. No grande tabuleiro de xadrez da corte real,
Abissag, talvez sem querer, se tornou uma peça significativa. Seu papel, destinado a proporcionar conforto ao rei idoso, assumiu dimensões políticas imprevistas. Os filhos de Davi, cada um alimentando ambições pelo trono, observavam-na com olhos calculistas. Sua proximidade com o rei, por mais inocente que fosse, era uma fonte tanto de inveja quanto de oportunidade. Em um reino onde o poder era frequentemente percebido como divinamente ordenado, até mesmo o menor gesto em relação a Abissag podia ser interpretado como um sinal de favor real. Alguns príncipes, reconhecendo isso, podem ter tentado obter favores com ela, na esperança de obter uma vantagem na iminente crise de sucessão. Outros, movidos por ciúme ou desejo de prejudicar seus rivais, podem ter espalhado rumores ou tentado desacreditá-la aos olhos da corte. Abissag, presa nessa teia de intrigas, teria que ter muito cuidado. Cada ação sua sujeita a escrutínio e interpretação errônea. À medida que o reinado do rei Davi chegava ao fim, uma ansiedade palpável tomava conta do reino. A questão da sucessão, sempre um assunto delicado, agora se destacava. O rei idoso, antes decisivo e resoluto, permanecia estranhamente em silêncio sobre o assunto. Seus filhos, cada um acreditando ser o herdeiro legítimo, tornavam-se cada vez mais impacientes e desconfiados uns dos outros. Essa incerteza, esse vazio de liderança, criava um terreno fértil para rumores e especulações. Cada tosse dos aposentos do rei era analisada em busca de suas implicações. Cada reunião de cortesãos, cada conversa sussurrada, era examinada em busca de sinais de mudança de alianças. Nessa mistura volátil, entrou Abissag. Sua presença, destinada a trazer calor e conforto ao rei idoso, tornou-se um ponto focal para as ansiedades da corte. Alguns a viam como um símbolo da fragilidade do rei, um lembrete gritante de sua mortalidade. Outros, talvez mais cinicamente, a viam como um fantoche em potencial, um meio pelo qual indivíduos ambiciosos poderiam tentar influenciar o monarca doente. Entre os filhos de Davi, Adonias, conhecido por seu charme e ambição, tornou-se cada vez mais ousado em sua busca pelo trono. Sentindo o controle enfraquecido de seu pai, ele começou a reunir apoiadores, fazendo promessas extravagantes e se posicionando sutilmente como o herdeiro legítimo. No entanto, a ambição de Adonias superou sua sabedoria. Ele não conseguiu obter o apoio de figuras-chave, incluindo o profeta Natã e o leal general Benaia. Suas ações, embora aparentemente calculadas, cheiravam a desespero, um sinal de seu crescente medo de que o trono pudesse escapar de suas mãos. É nesse contexto que Adonias tomou uma decisão fatídica, que selaria seu destino e ligaria para sempre seu nome ao de Abissag. Movido por uma mistura potente de desejo e cálculo político, ele voltou suas atenções para a jovem que cuidava de seu pai. Ele viu nela não apenas uma mulher bonita, mas um símbolo de poder, um meio de legitimar sua reivindicação ao trono. O desejo de Adonias por Abissag originou-se de uma combinação potente de luxúria e ambição política. Ele via sua juventude e beleza como irresistíveis, um prêmio digno de um rei. No entanto, seus motivos eram mais profundos do que mera atração física. No antigo Oriente Próximo, herdar as concubinas de um rei falecido não era incomum. Esse ato não era simplesmente sobre gratificação sexual. Era uma reivindicação simbólica de poder, uma forma de demonstrar continuidade com o governante anterior. Ao tomar Abissag para si, Adonias buscava legitimar sua reivindicação ao trono, se apresentar como o sucessor natural de Davi. Ele provavelmente acreditava que, ao assegurar Abissag, poderia influenciar a opinião pública a seu favor e consolidar sua posição. No entanto, Adonias subestimou a gravidade de suas ações. Ele não conseguiu compreender a sacralidade que cercava aqueles mais próximos do rei.
especialmente no crepúsculo do reinado de Davi. A notícia das intenções de Adonias se espalhou pelo palácio como um rastilho de pólvora, carregada por sussurros e olhares cúmplices. Os cortesãos, sempre atentos aos ventos mutáveis do poder, observavam com a respiração presa, reconhecendo o perigo na atitude ousada de Adonias. Entre aqueles perturbados por esses acontecimentos estava Natã, o profeta que havia sido um conselheiro próximo de Davi por muitos anos. Natã, um homem de profunda fé e lealdade inabalável a Davi, via as ações de Adonias como uma ameaça direta à autoridade do rei e à estabilidade do reino. Ele entendia que permitir que Adonias usurpasse o trono, especialmente por meio de um ato tão calculado e desrespeitoso, teria consequências desastrosas. Natã sabia que precisava agir com rapidez e decisão. Ele procurou Batseba, mãe de Salomão e esposa favorita de Davi, uma mulher conhecida por sua inteligência e influência. Juntos, eles elaboraram um plano para alertar Davi sobre a traição de Adonias e garantir o trono para Salomão, o herdeiro escolhido por Davi. Natã e Batseba, compreendendo a urgência da situação, abordaram o rei idoso com um plano cuidadosamente elaborado. Eles lembraram Davi de sua promessa de fazer de Salomão rei e apontaram o perigo das ações de Adonias. Davi, despertado de sua letargia por suas palavras e perturbado pela notícia da presunção de Adonias, agiu rapidamente. Ele convocou seus conselheiros leais e emitiu um decreto proclamando Salomão como seu legítimo herdeiro. O plano de Adonias, construído sobre ambição e um erro de cálculo do cenário político, estava em ruínas. Sua tentativa de tomar Abissag para si, longe de fortalecer sua reivindicação, havia saído pela culatra espetacularmente. A notícia da coroação de Salomão chegou a Adonias, enquanto ele festejava com seus apoiadores, a celebração se transformando em pânico à medida que a realidade de sua situação se consolidava. A história de Abissag, entrelaçada com a trama dos últimos dias do rei Davi, permanece incompleta. Captamos vislumbres de sua beleza e ascensão a uma posição de honra. No entanto, sua voz e aspirações permanecem silenciosas. Esse silêncio fala muito. A história é escrita pelos poderosos, pelos vencedores. As mulheres frequentemente ocupavam as margens da narrativa. Suas histórias permanecem ocultas entre as linhas. Apesar dos silêncios que a cercam, a história de Abissag continua a ressoar com o público contemporâneo. Sua experiência, embora enraizada em um tempo e cultura distantes, oferece lições atemporais sobre poder, ambição e as complexidades dos relacionamentos humanos. A vulnerabilidade de Abissag, seu status como um peão nas lutas de poder dos homens, serve como um lembrete gritante das maneiras pelas quais as mulheres ao longo da história foram objetificadas e manipuladas. Sua história nos compele a examinar as maneiras pelas quais as dinâmicas de gênero continuam a moldar nosso próprio mundo, muitas vezes de maneiras sutis e insidiosas. No entanto, a história de Abissag não é simplesmente uma história de vitimização. Seu silêncio, sua falta de agência na narrativa bíblica, também pode ser interpretada como uma forma de resistência. Ao se recusar a se conformar com as expectativas colocadas sobre ela, ao permanecer um enigma dentro de uma história dominada por vozes masculinas, ela nos desafia a olhar além da superfície, a questionar as narrativas que herdamos e a buscar as histórias não contadas daqueles cujas vozes foram silenciadas por muito tempo.